Bom, Desidério, eu quero primeiramente agradecer, né, à revista Insieme, dizer que você fez e está fazendo um trabalho extraordinário para os descendentes da Itália, né, e consequentemente também dos trentinos e evidentemente também da própria Itália. Eu sou um aficionado inconteste, né, da Itália. Não é por acaso também, né, Desidério? Você também é, eu sou, nós somos de origem italiana. No meu caso, trentina, você é vêneta. Meu bisavô veio lá das montanhas, né, do Trentino, para as montanhas do Rodeio, em Santa Catarina. Falando italiano, e inclusive até a minha geração, né? Porque depois, o pai, quando saiu de Rodeio, que não havia mais espaço físico lá para aqueles trentinos, ele foi lá para o Alto Vale do Itajaí e, em busca de terras, né? De mato, em outros termos, né? Fazendo desbravamento. E lá em São Luís, que é uma comunidade do município de Salete, lá foram 93 famílias italianas, trentinas, falando o italiano. Então, a gente viveu lá 15 anos, só vendo mato, falando o italiano e aprendendo o português na escola, né, no antigo primário. Ora, isso, logicamente vivendo com os costumes, né, da Itália. É evidente que isso trouxe para a gente, né, não só um conhecimento das coisas da Itália, mas um apreço muito grande ao país da Itália, né? Que nos levou a estudar a Itália, toda ela. Na verdade, eu estudei 8 línguas e eu sempre tive, assim, gosto e vendo que o italiano é a língua mais bela do mundo. Eu não me canso de dizer isso e de explicar por que o italiano é a língua mais melódica, mais própria para a música. Quando diz, olha que música bonita, essa que é a italiana, daí eu explico por quê, né? Como professor que fui também de línguas, né? Explicar que a língua italiana tem muito mais sons sonoros nas palavras que são surdos. Por isso que ela é melódica, né? E falando, Desidério, agora, semana passada, eu li num grupo aí do Zap, numa pesquisa que uma fonoaudióloga fez sobre as línguas, e ela trouxe o resultado de que o italiano está em primeiro lugar como língua que mais influencia o sentimento da pessoa. Se você faz uma declaração de amor, né, aquilo, as batidas do coração são as maiores, de maior quantidade que existe. O que eu estranhei é que em segundo lugar vinha o português e em terceiro o francês. Então, esse apreço à língua italiana eu sempre tive, tive que aprender o português na escola, demorei anos para, de fato, falar bem o português e sempre cultivei isso, né? Tanto é verdade que eu tenho já aí uma série de livros escritos e a maioria é na área do italiano, né? Ou seja, das tradições da Itália, dos trentinos, né? Que estão sendo publicados aí aos poucos. Até eu tenho aqui na mesa, coloquei 2 aqui, um é da família, né? Tamanini Troppo Lavoratori, vai sair em seguida. Aqui tem um livro de crônicas trentino-brasileiras, volume 1, mas tem o volume 2, que é Crônicas Braso-Trentinas. Então, eu sempre procurei, assim, me integrar a essa forma que a Itália tem fantástica de ser um país que como é. Um país milenar, né? Com muita cultura, preservando as coisas boas, e assim, um país relativamente pequeno, né? Porque é do tamanho do Paraná e Santa Catarina, 301 mil quilômetros quadrados, e uma das maiores potências econômicas do mundo. Sinal que é um país que sabe trabalhar.
E essa questão que a Itália trabalha com a cidadania, ou seja, com os descendentes de origem italiana, através das cidadanias, isso é uma coisa fantástica, uma coisa bonita, bela, e que vem reforçar exatamente o que é a Itália, né? E só que nós passamos aí agora um período ruim, né? De gestores, representantes italianos comandando nossos órgãos italianos, quer seja da Itália como um país, ou também das regiões da Itália, especificamente, no meu caso, da região do Trentino, né? Então, gestores que não souberam conduzir como estava sendo conduzido, como a Itália sempre se quis ser e fez, né? E nós tivemos dificuldades aí, então, nos últimos anos, a questão da cidadania, que nós mesmos fizemos por conta própria, digo conta própria não, nós fizemos através do Círculo Trentino de Curitiba. Você foi signatário daquele grande evento no Estação, é isso? Sim. A família toda foi ali? Toda. Exatamente. 2005. 2005. Mas eu já tinha, independente disso, eu participava de quando veio do Círculo Trentino, porque eu morava na época no interior, né? Mas eu participava, sempre incentivei. Nós fazemos encontros dos Tamanini intensos pelo Brasil todo, né? E nesses encontros a gente sempre divulga a cultura italiana e divulgava a necessidade, não digo a necessidade, mas quem quisesse, né, fazer a cidadania italiana, eu fui em busca dos documentos na Itália, para poder fazer essa cidadania que em 2005 nós conseguimos lá aqui em Curitiba com 5 mil, né, mais ou menos, pessoas requerendo na época. E o processo estava andando, né? Ali naquele período aí, de 2005 para cá, meio aqui aos trancos e barrancos, nós cobrando, evidentemente, cobrando na boa, né? Assim, verificando sempre como é que está, vai ou não vai, por que vai, por que demora, do próprio Círculo de Curitiba e também do consulado. Só que no frigir dos ovos, pessoas se intrometeram aí e quiseram ser os pais da criança, né? Tem, todos. Nós estamos empacados agora no passaporte, né? Que eu espero que esse consulado aí, que parece ser bom, né? Tomara que seja, que volte ao estilo antigo, né? Que resolva de vez. E possamos viajar, né? E possamos viajar em Itália. Eu entendo que o gestor de qualquer coisa, e no caso do círculo, é uma pessoa que tem que estar disponível, tem que visitar os círculos, ter uma reuniãozinha lá, manter contato direto, mandar o zap, mandar, né, um site, e ficar conversando e falando e tal, entende? Para voltar a ser o que era. Porque se não fizer assim, nós vamos para trás. Nós vamos crescer que nem rabo de cavalo. Porque, na verdade, a cultura italiana no Brasil, ela na prática, ela vai diminuindo. Porque na nossa época, nós vivíamos na roça, com aquela mentalidade italiana, né? É diferente de hoje, porque hoje tudo é civilizado, não existe mais aquelas situações antigas de você estar vivendo, pelo menos convivendo, mas também vivendo, só dentro de um grupo de italianos, comendo polenta e linguiça. Não é isso? Então, hoje já é muito difícil. Então, se não houver elementos que incentivem, que enxerguem isso, nós vamos diminuir. Eu estive na Itália, em Trento, visitei as associações e muita coisa lá, tá? E daí eu percebi, poxa, nós no Brasil somos mais italianos que os italianos. Né? Estou falando do passado, né? Porque falávamos italiano, comíamos a comida italiana, tínhamos os costumes italianos
E lógico, vai mudando, vai se integrando, não é isso? Mas isso meio que hoje só está na falação, entende? Meio que no saudosismo, quando tem que ser na prática. Agora, essa ideia da cidadania através do use da língua, o use, como é que chamaram? A proposta de escultura? Sim. É uma ideia, talvez seja interessante e importante para a pessoa saber falar o italiano. Eu, por exemplo, eu já disse aí, eu falei italiano, dialeto italiano até 7 anos. Aprendi o português na escola. E fui aprender l'italiano ufficiale, io solo, studiando, leggendo, né? Studiando la grammatica. E allora? Então, veja bem, dentro desse processo exatamente vamos dizer, de valorização da cultura italiana, né? E também, automaticamente, da Itália, né? Do país italiano, que eu sempre falo da Itália. Se você me perguntar aqui quais são as 20 regiões, eu te digo aqui, capitais, tudo, né? E é isso que eu entendo, que a pessoa, para ter cidadania, tem que saber a língua, essas coisas todas. E fatos da Itália, né? Então, por isso, por viver essa vida, conhecer a Itália, estudar a Itália, e preservar aqui no Brasil o que é a Itália, através do que nós vivemos aqui, né? É que eu passei a escrever os livros. Eu tenho já 8 livros, mas a maioria na área da... 8? Eu tenho 8 livros escritos, né? Impressos, 2. Agora vai uns mais 2, 4 na impressão. Porque tem a questão financeira, né? Tem que pagar. Você não consegue livro de graça. Eu também não fui em busca de patrocínios, né? E esse livro que eu lancei no ano passado, que é a Saga Trentina, São Luisense, e de liderança de Raimundo Tamanini, que é meu pai, era para ser lançado lá no Alto Vale do Itajaí, em Salete, no final do ano passado, junto com o ex-prefeito Janeir Brand, que ia lançar das comunidades do município. Um livro mais genérico, né? Um pouquinho de cada comunidade. Tem italiano, alemão, polaco, né? Mas o meu ele é específico dos italianos trentinos, né? Só que daí, por causa da pandemia, foi adiado. Mas eu tenho esses livros de crônicas, né? Que a gente retrata como se vivia, como se vivia naquela comunidade de 93 famílias de origem trentina, falando do italiano, o que plantavam, o que comiam, o que faziam aos domingos, a bocha que jogavam, a mora, corrida de raio de cavalo, as tardes dominicais, que quando você era infante não podia nem ir para a igreja, porque lá tinha jogo de futebol dos adultos, tinha raio de cavalo, que era enguiço, então nem para a igreja deixavam ir. Então você ficava em casa, tardes dominicais, fazendo o quê? Caçando passarinho com estilingue, indo no mato procurar frutas silvestres, porque não tinha comida, né? Indo pegar borboleteando, para vender borboleta, para ganhar uns trocadinhos, né? E descer morro dos Pastos, com aquela casca do cacho do coqueiro, né? O morro tinha que ser bem em pé para você poder descer. Se não você descia um pedaço, tinha que vir outro puxar, né? Senão você não descia o morro. Ou com bicicleta de pau, né? Ou pescando lambari, lepiave, né? Nos valões, com balaio. É uma boa leitura para tempos de quarentena, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque quando chovia, aqueles valões, né, não eram grandes, né? Então enchia d'água. Aí um ia ali com o balaio para preencher o espaço da saída d'água, num local que preenchesse todo o espaço, e outro ia a 50, 100 metros e ia tocando os peixes. Águas límpidas, né? Aí o cara aqui olhando, segurando o balaio, vendo os peixes chegar. Um vinha, voltava. Quando ele estava perto, meio cheio, ele erguia, né? E jogava o balaio na grama. Aí enchia de peixe ali, né?
piava, cará, era a maior parte, né? Lógico, era muito peixe pequeno também, mas sempre dava. Quer dizer, você pegava aquilo que queria, né? Mas normalmente dava para dois, três passos, porque a polenta descia melhor que os peixes. Então isso era um costume, era uma coisa que nós fazíamos lá, entende? E sem dúvida comer a polenta, comer o kraut. O kraut é de origem alemã, né? Mas os trentinos, como viveram ali sob o domínio austríaco e austro-húngaro, eles aprenderam a fazer os kraut, né? O chucrute azedo. Então, lá era feito muito isso, né? E em função, inclusive, dos tempos modernos, você continua imprimindo os teus livros? Sim, impresso? sim. Mas tem também versão digital, não? Ainda não, porque, na verdade, impresso só tem dois. O primeiro não versou sobre isso. Foi sobre o segundo grau que eu fiz, que foi uma mudança muito radical, quando eu fiz o fundamental, né, o ginásio, para o segundo grau. O segundo grau foi assim uma descoberta, uma abertura fantástica. Que nós estudamos juntos lá, você sabe disso, em Azambuja, Brusque, né? Como lá também, você sabe, a cultura lá é muito grande, lá existe uma entidade que é a ESA, eu fui vice-presidente da ESA, fui presidente, né? E então, na minha época, eu, além de restaurar o seminário de Azambuja, gastei R$90 mil, não do meu bolso, mas também do meu bolso, para restaurar o seminário por fora. Porque lá existe uma organização formal, lá em Azambuja Brusque, né? Há encontros de seminário, não só dos nossos padres diocesanos seculares, como lá hoje de convenções religiosas, capuchinhos, etc. Mas, assim, a grande maioria de forma informalmente, vamos dizer assim. Lá em Zambuja era formalmente. Então, como lá representou uma guinada na minha vida, uma passagem das aventuras de Salete Taillon, onde nós estudamos, né, para a responsabilidade, então aquilo me trouxe um acordar para a vida, né? E foi o primeiro. E fiz lá porque existe essa formalidade, mas não se registrava muita coisa. Eu resolvi, então, escrever mais sobre os professores, sobre alguns fatos que nós tínhamos lá. Daí em seguida, assim, daí eu estou fazendo na área mais da italianidade. Então, quando eu falo saga trentina, é a luta dos trentinos italianos, norte da Itália, né? Divisa lá com a Áustria. São Luisense, que é de São Luís, que é uma comunidade de Salete, sob a liderança do meu pai, que era um de origem trentina, e que foi o líder da comunidade e também até do município. Tanto é que o município deu nome à primeira praça de Salete, de Raimundo Tamanini. Mas daí, o segundo, agora vai sair as Crônicas Trentino-Brasileiras, volume 1, depois vem as Crônicas Braso-Trentinas, volume 2. Aí eu tenho um dicionário italiano, mas não por ordem alfabética, eu faço por sessões. Porque a ordem alfabética dá muito trabalho, né? É só para não perder o italiano. Já existe por ordem alfabética, tá, né? Mas, por exemplo, eu vou falar da cozinha, la cucina. Então, eu cito tudo que tem lá na cozinha, o armário, o fogão, a xícara, de português e no italiano, certo? Quer dizer, você fala italiano, era o dialeto daquele O dialeto, local, é. daquele local. Isso. Mas o italiano dialeto trentino é o mesmo do Vêneto. Tem uma pouquinha diferença, certo? Que, por sinal, é semelhante ao dantesco. Sabia disso? Né? Que a língua oficial italiana é a língua dantesca, né? Era o dialeto do Dante Alighieri, que quando o Dante foi escrever a Divina Comédia, né, a epopeia da Divina Comédia, ele não quis escrever em latim 1300 e cacetada lá, né? Ele disse, o latim é muito sporco, é muito corrupto, ele dizia. Né? Era a visão dele.
Embora a língua latina é uma língua fantástica em termos de definições e denominações. É a realidade, o direito é baseado no latim, expressões latinas proverbiais, populares, são as mais bem colocadas, que mais caracterizam a vida. Né? Similis cum simile paritur, quer dizer, o semelhante se parece com o semelhante. E nós dizemos em português, burro se parece com burro. Né? Não é isso? É o asno com asno. E o latim, ele tem essa característica. Mas o Dante Alighieri achava que o latim era corrupto. Então ele disse, eu não vou escrever em latim, nem vou escrever no dialeto popularzão toscano, porque ele era da Toscana. E ele inventou o oficial, o que é o fiorentino, o que se fala na Itália. Foi Mussolini que, em 1923, definiu que a língua oficial italiana tinha que ser o dantesco. Porque até ali não havia uma língua oficial italiana. Cada ducado, cada condado falava o seu dialeto. Entende? E, de fato, você vai lá, como já disse 2, 3 vezes, o italiano é o dantesco, lindíssimo, melódico, né? E bom para aprender, bom para falar, não é isso? Só que o italiano também não era ruim, mas não tinha regras, muitas regras, entende? E ele era e é semelhante ao oficial, ao dantesco, certo? Não, nós falamos segunda-feira, luni, no italiano. E no dantesco é lunedì, terça, Marte, dantesco, martedì. Entende? Então há semelhança. Porque sempre o popular, ele tem a tendência do encurtamento das palavras. Nós dizemos, tá, eu estou aqui. Não é eu estou aqui. Você está bem? Não é você está bem. Então o popularzão, ele resume. Como nós vivíamos vamos dizer, no comum você vive com pressa, fala com pressa, quer pressa, você não vai se ater a regras, a línguas mais complicadas, a estilo, né? Você faz aquilo que é prático, entendeu? Então, todas as línguas faladas são práticas, né? Quando você vai para a língua culta, aí sim, aí você entra no estilo, né? No caso do português, que é a língua culta, palavras novas, figuras de linguagem, vai ler os romances de José de Alencar, Machado de Assis, Luiz de Azevedo, né? Dentro das diversas correntes literárias que existem. Não é isso? Cada um com o seu estilo. Então, não se pode perder isso aí. Eu estou falando do italiano, mas a Itália tem inúmeros dialetos, certo? O trentino com o vêneto não tem problema. Mas eu estive em Gênova, fiquei uma semana em Gênova, num pretenso parente lá, numa pretensa parente, e ela falava o dialeto genovês. E eu, o dialeto trentino, a gente não se entendia pelo dialeto, né? Só que ela tinha enviuvado e casado com um trentino. Então, para continuar conversando no italiano, eu conversava com o marido dela no dialeto trentino. Mas para conversar com ela, eu entrava no dialeto dantesco, né? Que é o dialeto oficial. Então é assim, você vê, é toda uma cultura fantástica que existe na Itália. Eu acho que cada comunidade, no caso, eu citaria aqui, por exemplo, os bergamascos, é um dialeto pesado, né, diferente, é meio difícil de entender, mas é uma realidade, não é isso? Creio que as comunidades bergamascas permanecem, né? Ou procuram preservar isso aí. Tomara que façam, né? Essa preservação. Então, essa é a realidade. Então, nós, no Brasil, eu acho que a Itália, ela está despertando novamente para essa realidade dela. Ela tem 60 milhões de habitantes, né? Nós somos aqui 210 milhões. Mas ela é um país fortíssimo.
Ele é um país que tem cultura, não é um país que foi muito destruído pelas guerras. Por isso que ela tem muito turismo, né? Além de ter o papado, né? Roma, que é uma cidade mundial, multidisciplinar, né? Então, isso, houve certas paradas, o que é normal, né? Em função dos problemas que acontecem, muitas vezes, ou a maioria das vezes, políticos. Mas, de repente, se acorda, que é o nosso caso aqui, né? Nós tínhamos um cônsul terrível. Ele não trabalhava para que isso progredisse, para que isso fosse para frente, né? Continuasse, e especialmente dentro daquilo que eu já falei. A cultura italiana no Brasil, se ela não for incentivada através dos gestores, como é que essa cultura pode ir para frente? Se, por exemplo, lá na minha comunidade de São Luís, hoje, se você vai na igreja, fala português. Na nossa época é italiano. Os mais antigos ainda falam italiano. Mas eu hoje converso com as minhas sobrinhas lá, por exemplo, não sabem italiano, nem entendem. Entende? Então, é meio ruim isso. Aí que eu digo, então, os círculos têm que ser incentivados a ter aulas na comunidade, né, de italiano, já que é uma língua que é o que eu falei, né, que haja a festa não só do Círculo Trentino, mas a festa dos italianos, como é o caso de Blumenau, né? Blumenau é famoso pela alemã, mas a festa italiana de Blumenau, a festa Itália, também é fantástica, é muito bonita. Então, a Itália, e tem que acordar para isso, quando indica gestores, estou falando da Itália como um todo, seja do consulado, que é do governo italiano, seja da província do Trentino, que tem uma especificidade, né, típica. Há 5 regiões lá que tem essas especificidades, né, mas o Trentino é o que mais se caracteriza por esse trabalho a nível de mundo, né, de preservar o que eles têm lá em todo o mundo. Afinal, só no Brasil nós temos em torno de 33 a 40 milhões de italianos. É bastante. O Brasil deve muito à Itália e a Itália deve muito ao Brasil.